pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. Antes da gente começar, temos 2 recadinhos rápidos. O primeiro é que o nosso podcast está disponível não só no Spotify, mas também no YouTube, Deezer e Amazon Music. Depois, comenta lá no nosso perfil, o @AmigosLivrosCast, em qual plataforma você costuma ouvir os nossos episódios. Estamos curiosos para saber. E o outro recado é que temos um link de afiliado da Amazon. Então, se você for comprar qualquer item por lá, seja livro, produto de beleza, mouse ou até um chocolatinho, você não paga nada mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão que ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais. Ouça agora a segunda parte do episódio com a Bels Lopes. Eu queria primeiro fazer um parênteses. Eu sou a louca do clichêzão de romances desde sempre também, mas eu tenho um probleminha com escritoras que ficam muito hypadas. Eu acabo não lendo, eu espero passar um pouquinho a nuvem, assim, vamos dizer. E geralmente eu me arrependo. Acho que da maioria das vezes eu me arrependi. E recentemente, paguei a língua com Abby Jimenez. Eu adoro. Então, quando a gente começou a falar de gravar o podcast e tudo mais, e aí o Rafa falou, não, vamos chamar a Bels, e a Bels ama a Abby Jimenez e tudo mais, eu falei, gente, preciso ler antes de conversar com a Bels, então, pra eu ter repertório, né? E aí peguei 2 livros com o Rafa, e peguei mais um no Kindle, e me apaixonei. Paguei a língua lindamente. O Para Sempre Seu é o meu favoritíssimo, tá? Ai, é o meu É do também. Rafael. Deus ama. Ai, é o do Rafael, o exemplar que tá aqui, eu já tô ameaçando não devolvê-lo, inclusive. E aí, pra gente entrar dentro dos surtos literários das escritoras atuais, vamos falar um pouquinho da Abby Jimenez e como você conheceu os livros dela, como que é pra você a escrita dela. Antes de criadora de conteúdo, blogueira literária, enfim, outros títulos possíveis que a gente pode arrumar, eu sou muito consumidora de conteúdo. Eu adoro procurar coisas. E eu acho divertidíssimo, às vezes, quando eu comento num vlog do tipo, depois eu vou ver se tem outra coisa do autor. E alguém vem me comentar se tem, tipo, às vezes uma semana depois, e eu já tô sabendo até se o autor é casado, tem filho, como é que é o esquema, se a casa tem Já 2 tem andares ou todos um os só. detalhes. Gente, eu sou muito curiosa, eu sou muito fofoqueira. Não tem como você gostar do brega e não ser fofoqueira. É mais forte que eu. Então, eu tô sempre procurando essas coisas. Eu acompanho muitos Instagrams e TikTok de gente aqui do Brasil, mas também de muita gente da gringa. Enfim, dentro do nicho que eu, leio mais, que são os romances. E aí, um pouco antes do livro dela vir pro Brasil, alguns meses antes, eu vi a capa do livro, e claro que o que me chamou a atenção primeiro foi o título, Parte do Seu Mundo, que foi o primeiro livro dela. Não foi o primeiro livro dela, mas foi o primeiro que veio pro Brasil, né? Meu lado Disney, que já foi citado, falou, não sei se tem a ver, mas eu quero. E a capa, toda a estética, a sinopse e tudo mais, já tinham me chamado muita atenção. E aí eu recebi o livro aqui em casa, e não sei, o santo bateu, eu sou muito disso. Eu leio muito o que eu tenho vontade, eu realmente não leio o que eu não tenho vontade, o que às vezes é insuportável. Que às vezes até que seria legal eu ler alguma coisa, até pra gerar conteúdo, criar conteúdo, mas eu sou insuportável. Eu realmente não consigo ler o que eu não tô com vontade naquele momento. E aí o livro chegou e eu falei, cara, quero, preciso ler, vou ler. E assim, 2, 3, 4 páginas, eu já fiquei tipo, ok, isso daqui está mudando a minha vida. A química não é só do meu cérebro, é de Isabela. Está sendo modificada de alguma forma e vamos ver onde isso daqui vai dar. E aí, obviamente, eu já fui fuçar tudo da vida da autora, já comecei a acompanhar no Instagram, já comecei a ver sobre os outros livros. E pouco tempo depois, a Arqueiro já trouxe, a continuação em direto do Pra Sempre Seu, e depois foi vindo, aos poucos os outros livros dela. Mas quem disse que a Isabela soube esperar, eu li todos os outros em inglês. E é sobre isso. E a Abby, uma das coisas, assim, ela é realmente a minha autora favorita desses últimos tempos. Atualmente, quando me perguntam, é ela que eu respondo. E, além disso tudo, ela é uma pessoa tão incrível. Assim, ela é um doce de pessoa, ela é muito acessível. E eu não falo isso só porque, eu crio conteúdo, tem algum número, ela sabe que eu trabalho bastante com a editora dela aqui no Brasil. Não, porque eu conheço outras pessoas do meu ciclo de amizade que entram em contato com ela e recebem exatamente a mesma atenção que eu recebo. Ela é os livros dela. Então, eu gosto muito de tudo isso, do conjunto da obra. Eu gosto muito dos livros, eu gosto muito
do quão humano os livros dela são. Porque os personagens erram. Os personagens erram mais uma vez, eles erram uma terceira vez. E é igual a gente faz cagada o tempo inteiro. Então, o fato dos livros dela, principalmente, eu acho que batem muito quando a gente tá nos 30 a mais. Sim, eu fiquei com essa sensação também. Eles conversam mais com a gente 30 a mais, o que pra mim foi sensacional. E, enfim, os personagens serem reais e a autora ser incrível. É um conjunto de fatores que eu poderia ficar 3 horas falando sobre R.B. Jimenez, mas a gente tem mais coisa, então a Isabela vai parar. Não, mas eu fiquei com essas sensações da leitura dela também, que conversa muito com o 30 a mais, né? Porque tem outros romances que a gente lê que a galera é mais novinha e tal, que você acha gostosinho ali, tem toda uma questão, tem o frenesi ali, mas o dela é diferente. Eu fiquei com essa sensação de que a escrita dela ela traz sensações diferentes para minha realidade hoje como 30 a mais, né, vamos dizer assim. Total. E aí, além da Abby Jimenez, a gente tem outras autoras aí que estão fazendo muito barulho no meio dos romances e dos clichêsões todos. A gente tem a Ellie Hazelwood, tem a Emily Henry, Helena Armas, Ashley Poston. Você acha que elas têm escrita algo em comum nas escritas? Tipo, algo que a gente pode colocar numa única prateleira, vamos dizer assim? Que elas trazem de romances nos livros hoje? Romances contemporâneos o mais possível perto da realidade. Falando da Ali, eu tenho amigas que estão na academia, amigas que estão no mestrado, que estão no doutorado, que, poxa, a Elida já veio aqui falar sobre a Ali com vocês. Sim. O quão impactante isso é para o pessoal que tá realmente ali na academia, o quão verdadeiro aquilo é. E ainda entrega um romance contemporâneo gostoso, clichê, brega, dentro de tudo isso, com essa realidade. A Emily Henry, Jesus amado, ela é assim... Eu adorei que todas as autoras citadas têm tatuagem no meu braço. A Emily, eu acho que ela tem a mesma habilidade da Abby de criar personagens que vão errar muito, e exatamente pelos erros a gente vai se identificar com eles. E também com o rolê que eu falei dos 30 mais. O meu favorito da Emily Henry é O Lugar Feliz. E assim, foi um dos que eu mais senti isso. Eu não tô num casamento falido, mas o número de vezes que eu me identifiquei com os personagens por dramas da vida adulta, de realidade, gente. A gente tem problemas, a gente tem casa pra cuidar, a gente tem boleto pra pagar, a gente tem amizades pra manter. Ser um adulto funcional é difícil pra burro, galera. Expressar isso de uma forma que faz sentido dentro de um romance, eu acho muito incrível. E não só a Emily, todas essas autoras citadas fazem isso muito bem. A Ashley Poston, ela tem uma coisa que eu amo de paixão, que é o realismo mágico. Então, ela tem livros contemporâneos também, que não tem essa parte mágica, mas os últimos todos dela vão para esse lado mágico. E é uma coisa que eu amo de paixão, porque também tem o brega, também tem personagens reais que erram, que estão perto dos seus 30. Todo esse mesmo... A gente percebe um disco arranhado, mas ela faz isso com realismo mágico. Por exemplo, com o meu favorito dela, o 7 Anos Entre Nós. Nem sei o que falar, apenas sentir. Que são livros incríveis, que eu acho que, e até citando o que eu mesma já falei, na entrevista que a gente comentou do Estadão, são livros que nos ensinam muito sobre empatia. E a gente tá num momento do mundo que isso é sempre necessário. Mas o que esses livros te agregam? Bom, primeiro que já me agrega de não questionar o que os outros estão fazendo da vida deles. Isso por si só já é bem legal. Mas me agrega muito sobre me colocar no lugar do outro, em situações que eu nunca imaginaria, realidades diferentes, mas que ao mesmo tempo conversam com a minha realidade. Então, esses livros agregam tanto pra gente de um jeito tão confortável. Conforto é a palavra para esses livros. Eles são confortáveis. E é por isso que eu gosto muito dessas autoras. E também falaria horas. Um ponto que eu queria comentar foi algo até que a gente conversou com a Elida no episódio dela, é que eu percebi uma diferença muito grande dos romances que a gente tem esses últimos anos do que os romances que a gente lia ali no começo dos anos 2000. Uhum. Vou pegar assim. Porque é o que você comentou da Ellie Hazelwood, por exemplo. Todas as personagens dela são muito humanas, mas elas têm profissões, elas têm preocupações individuais, elas têm vontades
próprias de crescimento profissional, de conquistas na vida. Parece que a gente tem uma separação muito grande do que a gente tinha nos anos 2000 para agora, do tipo, não são mais só personagens indefesas e atrapalhadas e que precisam de um homem lindo e forte para salvá-las, e um CEO rico. A gente tem... eu tenho essa sensação de que, tipo, aproxima muito mais hoje porque meio Barbie profissões, sabe? Sim. Não são só mulheres frágeis e indefesas, só soltas ali, sem grandes contextos. Não, as personagens têm muito mais contexto. Tem muito mais vivência delas mesmo, não só a questão do romance, que é o principal do livro. Elas são mais tridimensionais. E uma das coisas que eu mais gosto nessas autoras e em algumas outras a vida delas não se resume ao amor e ao romance. Isso. Eu amo a parte de romance. Eu tenho surtos quando pega na mão um do outro pela primeira vez, numa vibe orgulho e preconceito, e a gente percebe que a coisa vai fluir a partir dali, e na verdade não flui, a gente quebra a cara e tem outro surto. Mas ao mesmo tempo, eu amo que essas autoras também criam amigas e amigos reais. Aquela personagem não tá ali sozinha. Ela tem amigos, ela tem uma vida além do que o romance dali se propõe. Então, ela tem um trabalho, que nem você citou, mas ela tem uma vida social. Ela tem uma história. E a história dela não se resume à geladeira duas portas Frost Free da Electrolux, que são os personagens. Mas a gente gosta deles. Sim. A gente tá aqui pra eles. Mas a gente quer saber da vida delas. E quão completo isso é. Concordo demais. Eu acho impressionante, Belos, essa evolução das personagens femininas, que, por exemplo, hoje a gente vê, pelo menos, eu tô dizendo nessas autoras, nos livros dessas autoras que também são livros que eu consumo, que a gente consegue enxergar personagens como pessoas que têm vontades, que têm desejos, que têm sonhos e que vão atrás disso para se realizar, e que elas não dependem, de fato, de uma figura masculina ali do lado ou de um CEO riquíssimo. E se tiver também, elas negociam, porque elas dialogam agora, elas têm voz. Então, eu acho legal, adoro os livros da Hebe Jimenez nessa parte que os casais dialogam. Eu acho que você até comenta isso direto dos vídeos. Eu falo isso demais, gente. Por favor, conversem. Não é difícil. É conversa de travessão mesmo que eu quero. Fala. Conversa. Um diálogo. Assim, vamos resolver. Vocês são adultos. Eu também. Não é possível. E agora, Bels, vamos falar sobre comunidades literárias, que é uma das frentes também do seu trabalho como influenciadora literária. Você já está nesse universo há mais de uma década, digamos assim, sem revelar idades aqui, galera, por favor. Eu ia falar isso agora. Ele começou o podcast falando que eu tenho 31. Ele botou no roteiro sua idade, agora não vamos falar de idade. Isso depois também da Isabela falar por, 10 vezes seguidas. Autoras que valorizam 30 a mais. Isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem, galera. Olá, passando rapidinho para te lembrar. Se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, curte esse episódio e siga o Amigos Livros Cast. Isso ajuda muito no crescimento do nosso podcast. Agora sim, bora voltar pro papo. Ô, Bels, como você enxerga hoje o papel dos influenciadores literários na formação de novos leitores e nessa decisão de compra também, que é um dos aspectos que acabam batendo ali no final? Você acha que as editoras, o mercado editorial, eles já entenderam o poder dessa comunidade que você faz parte? Entender é diferente de valorizar. Vamos deixar isso bem explicado desde o começo. Todas as editoras atualmente no Brasil já entenderam o poder, entre aspas, mas nem tão entre aspas, dos influenciadores literários. Mas nem todas as editoras já entenderam como usar isso a favor deles e valorizando os criadores de conteúdo. Então, são coisas um pouco diferentes que a gente tem aí. Mas sim, já existe uma valorização diferente, já existe esse entendimento do que a gente consegue entregar para as editoras num sentido de procura pelo livro e tudo mais. Num geral, eu acho que essa é a parte mais delicada, mais importante, nem sei mais quais adjetivos usar do meu trabalho. E aí eu vou estar falando especificamente sobre mim, porque é só sobre quem eu posso falar, eu mesma. No sentido de que eu tenho plena noção do quão sério é o meu trabalho. E eu valorizo muito isso. Então, eu quero construir essa comunidade, e na verdade eu já tenho essa comunidade construída ao longo desses anos todos, que confia nas coisas que eu indico. E é por isso que eu levo tão a sério tudo que eu faço. Livro não tá barato, livro acaba sendo um investimento,
Então, mesmo eu não comprando a grande maioria dos livros que eu leio hoje em dia por receber das editoras, eu tô sempre por dentro de quanto que tá custando o livro. Eu tento ficar de olho no que vem de brinde, no que tá incluso naquilo, qual a qualidade do livro que tá chegando, e, enfim, como é que é? O livro tá chegando direito? Às vezes até mesmo os que eu recebo vem com alguma parte danificada, alguma coisa, sei lá. Enfim, eu tento ficar de olho nisso tudo para que isso consiga refletir de alguma forma no que eu tô entregando ali. Que é muito doido saber que a minha leitura vai influenciar a leitura de uma galera. E, mais uma vez, não é me achando, mas é porque eu sei. Não é nesse sentido, mas é porque eu tenho essa consciência do número de pessoas que realmente só compram um livro depois que eu li e falei o que eu achei. E isso tá dentro do meu trabalho. Então é uma responsabilidade absurda. Eu só aceito publicidade de livros que eu quero ler ou que eu já li e tenho completa noção de que eu vou conseguir entregar uma coisa legal em cima daquilo. Então, semanalmente eu recuso várias publicidades de coisas que não tem nada a ver. Inclusive, uns meses atrás eu recusei uma publicidade grande de uma marca grande. Só de lembrar eu tenho vontade de chorar, mas princípios em primeiro lugar. Porque eles queriam que eu falasse de uma série de TV baseada em livros que eu já falei várias vezes que eu não tenho vontade de ler. Como que eu faço publicidade de uma coisa que eu falo toda hora que eu não tenho vontade de ler? Não faz sentido. Então eu expliquei isso pra eles. Ó, eu não tenho vontade, eu falo isso algumas vezes. E, enfim... E mesmo se eu nunca tivesse falado, se eu não tenho vontade, volto a dizer, eu sou insuportável, eu não vou ler. Também tem esse fator. As editoras, né, eu tenho publicidade não, mas eu tenho parcerias há cerca de 10 anos, né? Mais ou menos. Fiquei um tempo sem aí no meio. Num geral, 10 anos que de alguma forma eu recebo livro de editora. E as coisas mudaram muito nesse meio tempo. E mudaram muito por muitos motivos. Primeiro fator que mudou, o número de inscrições. Antigamente, era 10 vezes mais fácil você passar numa inscrição de parceria, porque tinha muito menos gente se inscrevendo. Então, fator primeiro, oferta e procura mudou drasticamente. Segundo, o que as editoras entregam e o que as editoras pedem dos criadores de conteúdo. Eles perceberam que algumas coisas não é todo mundo que estava aceitando mais. Ainda tem muita gente que aceita fazer, né, propaganda do livro na parceria por menos de uma coxinha e uma Coca-Cola. Isso foi sendo trabalhado ao longo do tempo. Então, a forma como isso chega pra gente mudou bastante. Porque na época que eu comecei com parcerias lá atrás, pensando em 2014, 2015, a gente recebia o livro e obrigatoriamente a gente precisava resenhar ele de alguma forma. E a palavra eu usei correta, era obrigatoriamente. Hoje em dia, as parcerias já são mais amplas. Existem inscrições diferentes, as que você vai precisar sim entregar alguma coisa e as que eles mandam o que acham que combinam com você e tudo mais. Hoje em dia eu não tenho nenhuma parceria. Hoje em dia tudo que chega aqui em casa é porque as editoras veem vantagem em que isso aconteça, em eu receber os livros. Mas inscrever em parceria tem uns 4 anos por aí que eu não me inscrevo mais. Então é realmente dessa outra forma. E eles foram percebendo isso com o tempo, porque foi virando uma profissão. A gente já comentou sobre ter CNPJ, ter que pagar imposto e gerar nota fiscal e tudo mais. E as pessoas foram se profissionalizando. Então, muita coisa mudou nessa relação. Ainda tem muito mais pra mudar. Ainda tem muita editora que, enfim, às vezes manda um livro e fica mandando mensagem: você não vai ler tal livro? Você não vai ler tal livro? Você não vai ler tal livro? Internamente eu respondo: tá aqui! São quando eu tiver vontade eu leio. E tal, mas aí às vezes eu penso, gente, às vezes eu já até doei o livro, não tem nada a ver comigo. Então, falta um pouco. Recentemente eu recebi um e-mail de algumas pessoas relacionadas a uma outra editora também, perguntando como funcionava para fazer parceria comigo, no sentido de publicidade mesmo. E aí eu falei, mas qual seria o interesse de vocês? Quais livros vocês pensaram? Aí eles, mas que livro que você gosta? E eu fiquei, gente, como é que você manda um e-mail pra mim e vocês não sabem o que eu leio? Queridos! Como assim, Poxa, gente? Me ajuda. Mas assim, no geral, eles já estão muito cientes disso. As principais, entre aspas, falando, as grandes editoras principais, lidam de uma forma muito legal. Assim, eu tenho zero problema com as editoras que eu trabalho.
e tem algumas que eu trabalho mais, né, recorrentemente falando, zero problema. Sempre muito dentro do esperado, não fica tentando jogar para baixo o meu trabalho, ou o meu preço, o meu valor, a minha entrega. Então também tem uns 2 anos que, sei lá, que eu não crio roteiro. As editoras falam, queremos um vídeo desse livro, eu leio, e depois eles só aprovam o vídeo, mas também, sei lá, quanto tempo, a última vez que eu tive que trocar alguma coisa em vídeo, nem lembro quanto foi. Então, foi se criando essa noção de parceria, publicidade e tudo mais. Mas eu ainda acho que a gente ainda tem um longo caminho falando num aspecto geral Perfeito. de valorização mesmo. Uhum. E aí, Beus, até falando dessa parte de valorização, como essas empresas, porque a editora, gente, é uma empresa, tá? A editora não é uma Sim. ONG. As pessoas acham que a editora às vezes é uma ONG, mas ela não é. A gente, Beus, Não. inclusive, nós tivemos aqui uma pessoa, o Carlos Rodrigues, que ele é coordenador da Astral Cultural, do Uhum. marketing deles. E ele falou um pouco desse lado das editoras, enfim, como funciona a cadeia ali para a publicação de um livro, essa relação de loja física com loja virtual, enfim, são várias questões ali. Sim. Então, assim, de fato, a gente entende que a editora também não é uma ONG. A Belza acabou de falar aí o quanto também isso demanda um esforço muito grande do lado de vocês, que às vezes você não tem aquela valorização na mesma medida, digamos assim. São 2 empresas. São Aqui é 2 só a empresas, Isabela, exatamente. entre muitas aspas, só a Isabela, mas eu sou uma empresa. Eu gero nota fiscal, eu assino contrato, eu tenho coisas para entregar. Então, eles vão cobrar de mim e eu vou cobrar deles. Eles vão esperar coisas de mim e eu vou esperar coisas deles. Então, nenhuma ONG envolvida nesse caso. Os dois estão trabalhando. A editora e o criador. E o criador, exatamente. Não é só porque amamos livros, mas, gente, precisamos pagar contas, porque o boleto, ele não quer saber. Não, o síndico aqui do prédio ainda não aceitou livro com pagamento, eu já tentei. Meu Deus, ele ainda não tá aceitando. E, na verdade, ele só tá recebendo, ele fala, moça, e aí? Esses livros aí? Né, Deus, já pensou? Eu já tive que explicar no prédio por que eu recebo tanta caixa. Gente, eu juro que é lícito, calma. Não é nada que vocês estão achando. Não é tóxico. Não é tóxico. Ô, Beus, mas essa parte de valorização, teve algum momento em que você sentiu que as marcas reconheceram esse seu papel como influenciadora? Então, por exemplo, algum evento, algum brinde que você recebeu, alguma parceria que você falou, nossa, gente, olha só, caminhei tanto e agora olha o que está acontecendo, por exemplo. Eu sei de alguns, mas eu queria que você contasse. Tem vários que vêm na minha mente, porque como eu falei, hoje em dia eu tô num lugar muito privilegiado de eu já ter conseguido me consolidar com a confiança das editoras com quem eu trabalho mais. Então, eu me sinto valorizada por eles, dentro das coisas que eu consigo entregar e das coisas que eles conseguem pedir de mim. Mas, claro, tem algumas coisas que marcaram, né, mais. Quando eu fui a primeira vez para a Bienal do Rio, no finalzinho da pandemia, loucura, em 2021, de máscara, pelo Submarino, finado Submarino. Saudades, Submarino. Saudades. Eu trabalhei por uns 2 anos seguidos, mensalmente, com o Submarino, foi bem legal. E ir pra Bienal do Rio com tudo pago mesmo. Eles pagaram a minha gasolina pra eu chegar no Rio, eles pagaram o meu Uber pra eu chegar na Bienal, e claro, pagaram o meu trabalho enquanto eu tava lá. Foi a primeira vez que uma coisa assim aconteceu, e tinha quase 10 anos, né, em 2021. O blog começou em 2012, então tinham quase 10 anos que eu tava ali na internet e foi uma sensação muito doida. Daquilo de valorização que a gente já conversou outras vezes, mas definitivamente, assim, que eu falei, caraca, olha isso. Depois, em 2023, eu fui pra Flir, que foi onde eu conheci o Rafa pessoalmente, inclusive. Verdade. Que foi um evento de feira literária de romances, né, da Harlequin, que eles me levaram. E aí, nisso, gente, assim, esse foi um dos mais surreais de tudo, no sentido de, gente, o que eu tô fazendo aqui? Só tenho 6 anos. Eu não sei como eu fui parar, mas muito legal. Além de, claro, eles pagarem pelo meu trabalho, pelas entregas que eu iria fazer, eles pagaram o meu hotel, eles pagaram o ônibus que eu fui e depois o avião que eu peguei, porque eu fui de São Paulo direto pro Rio pra assistir o show da Taylor Swift. E aí eu conversei com eles, né, que eu precisava estar no Rio depois,
se tinha como a passagem de ônibus ser. Eles falaram, não, a gente te manda de avião. Eu, tipo, meu Deus, andar de avião sem pagar é muito legal, gente, recomendo. Meu Deus. Meu sonho. Não, surreal, cara, surreal. E aí eu lembro, assim, de acordar no hotel, e era um hotel chiquérrimo, na Faria Lima. Meu Deus, E eu pensava, Deus, cresceu sim! muito. E eu pensava, caraca, eu tô aqui porque eu falo de livro, gente. O que aconteceu? E brega ainda, galera. E livro Brega. brega, gente. A gente venceu. Maravilhoso. Foi uma sensação muito gostosa, assim, incrível. E mais recentemente, na Bienal do Rio desse ano, que eu fui pela Bienal e pela Arqueiro. Assim, eu fui pela Arqueiro. A Arqueiro pagou a minha ida. Eles me contrataram para estar lá. O meu papel na Bienal, junto com a Arqueiro, era estar presente no stand, gravar conteúdos, né? Eu entreguei alguns conteúdos com eles também. Entrevistei a autora da trilogia, né, Morrendo de Amor, a Brynne Weaver, maravilhosa. E por já estar lá também, facilitou quando a Bienal mesmo entrou em contato para eu mediar o bate-papo sobre o filme de 15 dias do Vitor Martins, que me proporcionou outras experiências, assim, surreais. Incrível. Porque quando a gente teve Não, surreal. Quando a gente teve a reunião para alinhar as coisas, tinha hora que eles começavam a falar algumas coisas da parte de divulgação do filme que eu pensava, gente, eles lembram que eu tô aqui? Eu podia estar ouvindo essas coisas? Será que eu tenho que ficar quietinha pra eles não me colocarem pra fora? Então, assim, são experiências completamente surreais. Mas tem várias outras. O próprio rolê de ter sido entrevistada pro Estadão, pro Globo, pro Fantástico. São coisas que... Caraca, gente, eu sou do sul de Minas, numa cidade de 20 mil habitantes. E a Amazon, Bells? Não, a Amazon também, eu já fiz trabalhos pra Amazon, já fiz trabalhos pro Kindle, fiz muitos trabalhos pro Submarino, Esquilo, estante virtual, enfim. São coisas muito, assim, se eu começar a falar tudo, é muito surreal. A palavra é surreal. É isso. Mas esses são os que mais marcaram, esses 3. Foram os que me colocaram em contato direto com as pessoas que me acompanham também. E aí é quando a gente passa a ter uma noção que, assim, mais uma vez, eu vou ser repetitivo, vou ter que usar a palavra surreal, porque é isso. Quando a gente tá criando conteúdo, sou eu e o meu celular. E depois sou eu e meu computador editando. Então, assim, claro, eu respondo os comentários, eu respondo mensagens, eu tento responder todo mundo. Assim, no Instagram, se você já falou comigo, eu te respondi. No YouTube, pode ser que demore um catiquinho, mas vai ter resposta. Tudo eu tento, tá sempre ali em contato. Mas nesses momentos, 2021, depois 2023 e agora 2025, eu tive contato de verdade com as pessoas. E isso foi a parte mais incrível. E eu acho que é por isso que esses 3 foram os que marcaram mais. Porque além de realmente colocar ali, olha, esse é seu trabalho sendo valorizado, bem, essas são as pessoas que valorizam o seu trabalho e que tornaram isso possível. O que também é muito incrível. E eu sou muito grata. Né? E físico, exatamente, abraço. Físico, né? Eu sou a pessoa do abraço, eu gosto de abraçar, eu gosto de conversar, eu gosto dessa troca. Pra mim é muito especial e muito único, eu gosto demais. E falando em contato, né, Belz, a gente não poderia finalizar esse podcast se a gente falar do seu grande feito, que é o Clube Chegou Mais Livro. Meu que bebê. Foi criado em 2023, 24, Belz? Ele completou 2 anos agora, ele é de 2023. 2 anos. 23. É um grupo 100% gratuito. Inclusive, eu faço parte dele e amo. É a minha sessão de terapia mensal. Inclusive, vai rolar agora dia 30, né, Belz? 31. 31 de outubro. E qual é o impacto, Belz, hoje, depois de 2 anos de clube? Qual que é o impacto dele na sua vida como criador de conteúdo literário e também como pessoa? Que acredito que também acaba resvalando também na pessoa Isabela Lopes CPF, acredito. Assim, pensando em CNPJ, não, assim, ele é perder dinheiro. É por amor. É por amor. Totalmente por amor. Ele não me dá lucro nenhum, mas me dá muito trabalho. Então, como empresa, é o que eu faço simplesmente porque eu gosto muito. Então, toda a parte de logística, hoje em dia eu tenho 2 amigas que me ajudam com algumas coisas, a Gabi e a Elida, na Elida que a gente já citou, mas ainda assim a parte pesada de logística é só comigo porque, mais uma vez, a Isabela é insuportável e gosta de estar por dentro de tudo que tá acontecendo.
e tem esse controle, né? Porque é uma coisa ligada ao meu nome, então, querendo ou não, eu quero estar ciente de tudo que tá acontecendo. Em uma empresa falando, é realmente trabalho, só trabalho. Então, enviar todos os e-mails, conferir todas as inscrições, ficar de olho em tudo que todo mundo tá falando o tempo inteiro, pra, né, ter certeza de que é um ambiente seguro, gostoso e confortável para todo mundo. Agora, Isabela, né, CPF mesmo, só aproveita. Eu gosto, eu amo o clube. Caso contrário, também ele não teria, né, chegado aos 2 anos dele. E o clube, pra mim, é uma coisa que é difícil de explicar, porque ele começou depois de eu participar de um clube online na época da pandemia. A ideia veio por conta disso. Da Frine, né, que trabalha na editora Arqueiro, e conversando com ela, ela falou: por que você não cria um clube do livro? Já que você quer participar de mais clubes do livro, porque a conversa tinha nascido do fato de que o clube dela tinha mais momentos presenciais lá no Rio. E eu sou do sul de Minas. Então, pensando nisso, essa história ficou na minha cabeça por alguns meses. E depois eu decidi criar o clube por pessoas como eu que moram em lugares que não têm acesso ao clube do livro, sim. Porque em cidades grandes, vocês aí em São Paulo e tal, livrarias abrem muito espaço para pessoas criarem o clube do livro delas. E aí são encontros mensais ou bimestrais, que sejam, mas é uma possibilidade maior. Em cidade pequena, não é que eu não acho que não teria, né, entre aspas, público o clube, mas é muito mais difícil. Então, o clube nasceu disso, dessa vontade de criar um ambiente que eu pudesse participar. Nasceu de uma vontade bem egoísta. Mas, depois ele evoluiu para uma coisa que definitivamente vai muito além de qualquer coisa que eu já imaginei e que eu me orgulho demais, porque a gente acompanha histórias ali, o Rafa vai entender o que eu falo disso, a gente acompanha muitas histórias crescendo e acontecendo no clube. A gente vê pessoas que começaram sem abrir o microfone porque tinham vergonha e hoje ficam se deixar 15, 20 minutos falando. A gente tem pessoas que se encontraram ali, que realmente o único lugar que tem para falar de livros é ali, que não tem amigos fora do clube para falar de livros, porque os amigos, entre aspas, da vida real, não gostam de ler. Então, aquele momento, naquele encontro, naquele dia daquele mês, é quando essas pessoas podem falar de uma coisa que elas gostam muito. Então, é muito terapêutico mesmo. Você tá rodeado de pessoas que não vão te julgar, porque a gente sabe que o romance, ele é muito julgado. Eu brinquei sobre ter conseguido tirar, né, todo o estigma da palavra do brega na minha bolha, mas ele é muito julgado na sociedade. Então, o clube é um lugar seguro para você falar sem medo. Então, vai ter gente indicando livros de romance com um monstro, com um extraterrestre. Dark romance. Né? E coisas assim que a gente nem imaginava que foram escritas, mas que foram escritas. E vai continuar sendo um lugar muito seguro. Então, sei lá, momentos que eu nunca vou esquecer. A gente fez um amigo secreto do Natal do ano passado, que a mãe e o pai de uma das pessoas que estavam participando estavam quase perdendo o avião para visitar essa pessoa que mora fora do país. E a gente passou o tempo inteiro do encontro, tipo, todo mundo numa corrente de oração muito legal, torcendo para que desse certo. Independente da religião que a pessoa tinha, tava todo mundo ali, mandando energia positiva. Torcendo. E aí, quando vê, ela abre o microfone e fala: gente, eles estão dentro do avião. E começou todo mundo a chorar. A gente, assim, na grande maioria, a gente não se conhece pessoalmente. Mas é uma conexão tão gostosa que se criou que a gente tava chorando porque os pais dela estavam no avião pro Natal. Então, é uma coisa muito única, é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Não, Belzi, assim, é muito legal porque eu conhecia a Elida pessoalmente também em agosto, acredito que foi em agosto desse ano, o Rodrigo e a Ju. E a gente só se conhecia pelo clube também. Então é engraçado que a Elida ela não mora aqui em São Paulo, ela mora em Pernambuco. Mas é legal porque o Rodrigo e a Ju eles moram em São Paulo, mas a gente nunca tinha se visto assim pessoalmente. E aí eu acho que é por conta do clube, assim, a gente vai criando também alguns laços, a gente vai tendo mais amizade com algumas pessoas do clube. Isso é normal, relações humanas, mas é legal isso como influencia, impacta também na nossa vida real, porque o clube, gente, é uma chamada de vídeo do Google Meet que a Belz faz ali uma vez por semana, uma vez por mês,
E é maravilhoso, porque a gente pode falar dos livros que a gente gosta, das coisas bregas, enfim, que a gente brinca assim. Depois o impacto disso na nossa vida real é muito legal. Enfim, então a gente vai compartilhando a nossa vida pessoal depois. A E eu gente acho criou que uma bolinha dentro da uma bolinha bolinha. e fomos criando coisas que a gente torce um pelo outro, que a gente conhece um Exatamente. pouco a mais. É uma comunidade muito gostosa. Sim, foi o que eu falei, dá trabalho, mas é um trabalho Uhum. que no final das contas eu olho e falo, caraca, vale a pena. E esse Dá é o orgulho, resultado, né? né, Belos? Dá muito orgulho. E esse é o E, resultado, é essa amizade que a gente vai criando ao longo do tempo. e por isso, pra mim, que é tão importante que ele continue sendo gratuito. Eu não consigo Uhum. imaginar de forma alguma cobrar a participação nesse clube. E aí não é a Isabela julgando quem cobra por clubes ou Uhum. quem tem clube de assinatura, essas coisas, porque cada um sabe do seu. Mas eu não tenho coragem de cobrar o Chegou Mais Livro. Porque eu sei que tem muitas pessoas, das que falam, das que não falam, das que estão só como ouvintes, das que estão desde o começo, das que chegaram esse mês, que talvez, mesmo se fosse, sei lá, R$ 10, não ia poder colocar esse dinheiro ali. Então, pra mim é muito importante continuar com isso sendo de graça pra sempre nesse clube. Claro, isso quer dizer que em algum momento pode ser que tenha alguma coisa, algum encontro, alguma coisa que a gente vai precisar cobrar? Talvez, não sei. Não posso, né, falar de forma Uhum. diferente, mas os encontros, o classicão mensal, pra mim é muito importante que continue sendo gratuito pra não tirar essa possibilidade de uma galera, incluindo eu mesma, sabe? De não tirar esse Uhum. acesso. Pra mim é muito importante isso. E é Não, uma forma gente, é de você devolver para a comunidade, né? Sim, total. Não, é maravilhoso, gente. Então participem do Clube Chegou Mais Livro lá no Instagram, né, Bels? O @ Uhum. Chegou Mais Livro, que é onde vocês podem se inscrever uma vez por mês ali. A Bels, ela sempre manda na última semana do mês ali a lista para vocês se inscreverem. E vale muito a pena. Eu sou suspeito de falar, a Bels também, mas é maravilhoso mesmo a experiência. Sem dúvidas, assim, é uma casinha que a gente. É um refúgio, Bels, digamos, né? Eu Sim, acredito que seja um refúgio, assim. É muito bom. total. E eu tô devendo a minha presença, mas este Ah, mês sim. participarei. É o que acontece, Bels. Eu sou corredora. E aí, de sábado de manhã, eu tô na minha bolha da corrida. E Esse aí, mês é dependendo sexta-feira do. à noite, tá? É, eu Assim. vi, eu ia falar isso. Esse mês, é sexta-noite, vai ficar muito mais fácil. Porque de sábado, geralmente o horário que você marca, eu não tô. Ou eu tô chegando, acabada, suada, desprovida de condições, ou eu tô na rua ainda, entendeu? E aí eu não consegui encaixar ainda na minha rotina. Acabou que esse horário do sábado, ele era à tarde. E mais Hum, Sim. recentemente passou para de manhã, pela parte CPF da Isabela. A Isabela precisa descansar. sim, é E Uhum. importante também, aí, né? né, são duas escolas, mais a criação de conteúdo. E eu percebi que quando era à tarde, eu não descansava o final de semana. Porque, Sim. querendo ou não, de manhã, chegou na hora do almoço, o dia, né, ainda tem o dia. Então acabou que é por Uhum. isso que é. Mas de vez em quando eu tento mudar um pouco o horário pra conseguir abranger mais. E acabou que esse mês ficou sexta-feira à noite. Esse mês estarei lá. Uhul! Bom, acho que por hoje é isso, né, gente? Hablamos e Falei hablamos. mais com a boca, desculpa, Thaís. Imagina, foi maravilhoso, Bels. Eu adorei te conhecer, conversar com você. Adorei você ter participado com a gente. Foram muitos papos, muitas caixinhas, muitos assuntos. Já deixo aqui em aberto um próximo convite para a gente falar mais de romances bregas e clichês, Ai, porque sempre que precisarem. a gente deu só uma pinceladinha, eu acho que dá para aprofundar muito mais. E eu adorei o papo todo. Bels, eu não preciso nem falar muito, né? Que eu já sabia que ia ser Cinco Estrelas Coração de Favorito pra mim esse episódio. Que eu sou fã da Bels, assumidamente eu já falei isso pra ela várias vezes. Assim, quando eu fui falar com ela, ela falou: Não, eu iria me convidar pra participar desse podcast, com certeza. Ela estarei lá. E Bels, essa não é a primeira vez que você vai participar, com certeza a gente vai te Ah, chamar não. mais Vocês não estão algumas livres vezes de mim, não. aqui. Não, você também não, minha querida. Então, tá todo mundo aqui já, né? Fechado, fechado com os parça, como o pessoal fala. Então, assim, Belos, muito obrigado aí mais uma vez pelo seu tempo, né? Porque a gente grava de domingo, então a gente sempre agradece muito, porque a gente sabe que domingo é um dia que tipo, menos é mais, mas é o tempo que a gente tem mais para gravar ali, porque durante a semana realmente fica bem difícil pra gente. Mas, assim, muito obrigado aí mais uma vez, por acreditar também no nosso projeto. A Belos, ela sempre foi uma pessoa, desde que contei pra ela do podcast, ela sempre deu maior força. Não, Rafa, faz mesmo, tipo, vai dar certo.
Eu acho que quando a gente tem um projeto como esse, a gente precisa ter pessoas que de fato acreditem na gente primeiro e acreditem no nosso objetivo, no nosso sonho. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite, pela conversa, porque eu acho que essa é a melhor parte. A troca é muito gostosa. A gente tem pessoas que gostam de algumas coisas, né, ali em comum, e é sempre muito gostoso qualquer tipo de troca nesse meio literário de bregas e romances e tudo mais. E para mim é uma honra tanto estar participando quanto também compartilhar coisas de vocês, ou ouvir, comentar e conversar sobre, porque é uma forma que eu tenho, que nem a gente falou do clube, de colocar alguma coisa de volta também. Porque Uhum. muitas pessoas estiveram no meu caminho para eu estar aqui com um público legal hoje em dia. Então, para mim é muito especial, para mim é muito importante e, enfim, é uma honra. Adoro falar. E, inclusive, vou parar porque se deixar, eu fico aqui mais uns 30 minutos só falando sobre isso. Obrigada! Muito bom. Se a gente pudesse, ficaríamos horas aqui falando. Bom, e pra quem ainda não segue a Bells, ela está em todas as redes sociais aí como Bells Lopes, com 2 L's. E aí parece que tem uma história que envolve Crepúsculo, que eu também não sei qual é ainda, mas vai ficar pro próximo episódio. E claro, pessoal, nenhum livro foi prejudicado durante a gravação. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau!